Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. André do canal Fenolier mais uma vez. Se você caiu por aqui de paraquedas, sou sommelier, formado residente em Bordeaux, e aqui eu falo de vinhos e curiosidades desse fascinante mundo. Então, se você gosta do assunto e ainda não é inscrito, inscreva-se, por favor, deixe aí o seu like, me ajuda a produzir mais conteúdo por aqui. Seguinte, hoje eu vou falar sobre um assunto um tanto polêmico. Os concursos de vinhos e as suas medalhinhas, como essa daqui, por exemplo. Será que elas refletem a qualidade dos vinhos ou algo mais por trás? Antes de começar, eu já informo que eu não estou aqui para desmerecer os concursos, embora eu vá talvez, mas sim para mostrar como eles funcionam e como essas medalhas são distribuídas, além de explicar o que isso na prática significa para você, consumidor. Aliás, não estou falando só de vinho não, tá? Concursos de queijo, azeite e outros gêneros alimentícios seguem mais ou menos uma lógica semelhante. E essa lógica é um pouco curiosa. Então, roda a vinheta e vem comigo. Por onde começar? Bem, lá atrás, bem atrás, os concursos de vinhos e alimentos eles surgiram com a ideia de promover excelência e ajudar os consumidores a identificar os produtos de qualidade. Só que com o tempo, no entanto, o objetivo principal se tornou outro. E qual é o objetivo hoje? Marketing. Só isso mesmo, André? Sim, só isso mesmo. Vou explicar por quê. Para começar, quem mais se beneficia com as medalhas são os organizadores dos concursos, que cobram taxas e inscrições e depois vendem os adesivos da premiação com esse que eu mostrei aqui antes para vocês. Esses adesivinhos, aliás, são bem rentáveis, viu? Então aí já começa um dos problemas da coisa, porque na prática é um sistema conveniente que precisa se retroalimentar. O produtor quer medalha e o concurso quer dar medalhas. Por que o produtor precisa de medalha? Porque pedem para ele. E quem é que pede para ele? A grande distribuição, leia-se supermercados. As medalhas interessam muito a grande distribuição, principalmente, mas também para grandes importadores, produtores, porque é neste espaço que são vendidos em média 85% de vinhos que são feitos no mundo inteiro. O número varia aí de mercado para mercado, depende do país, mas em geral é quase sempre perto disso, se não mais de 90% até. Lá no supermercado o que acontece? Geralmente está lá você, junto daquele monte de vinho na sua frente, sem ter muito como ser ajudado. Logo, se algum vinho tem uma medalhinha, não sei que não é bobo nem nada, ou seria bobo nesse caso, vai lá e pensa, uau, esse vinho foi premiado, ele é diferenciado por ser de qualidade. E obrigado degustadores profissionais e respeitados que avaliaram esse vinho e parabéns ao produtor que não só fez um vinho excelente, como é inclusive reconhecido com essa linda medalha. Depois de você falar tudo isso na sua cabeça aí, né, você vai lá no caixa com muita felicidade, paga o valor e vai conseguir levar um vinho embrulhado aí para o seu jantar. Pois é, pesquisas mostram que os vinhos com medalha vendem em média 15% mais, podendo chegar até 30% dependendo da faixa de preço. Mas não é apenas isso, tá? As medalhas também têm poder de aumentar o preço de venda sem que o consumidor se incomode muito com isso. Isso vale para o Brasil e vale para a França e para o mundo inteiro, tá? Essas pesquisas aí tem em todos os mercados. Então a medalhinha é usada tanto para vender mais quanto para vender mais caro. Vai depender do vendedor e a maneira como ele vai usar isso. Você jamais vai ver medalhas em cavistas, adegas ou ainda em restaurantes e mesmo em vinhos de produtores menores. E o que isso acontece? Bom, primeiro porque não é uma exigência dos consumidores desses locais, que são onde eles mais vendem seus vinhos. E segundo porque ele tem mais coisa para fazer, vinho de qualidade, por exemplo. Ele não fica mandando vinho para concursos. E terceiro porque ele também não quer arcar com os custos, né, gerais de fazer inscrições e depois ter que comprar essas medalhinhas para colar nos seus vinhos. Então, novamente, quem se beneficia são, na verdade, as cooperativas, grandes negociantes, grandes produtores industriais, que têm um monte de vinho para apresentar e dinheiro também para arcar com essas despesas. E eles precisam dessas medalhas porque os seus principais compradores são a grande distribuição. E lá, como vocês sabem, a concorrência de preços é feroz e você está lá sozinho para escolher. Compreendeu, Chéri? Agora, eu vou para o próximo ponto. Como é que funciona esse concurso? Você sabia que só no Concours Général Agricole de Paris, que é um dos mais renomados aí da França, foram distribuídos mais de 4.000 medalhas em uma única edição? Se a gente somar os 3 grandes concursos franceses, juntando aí Bordeaux, Beaune, na Borgonha, e o número ultrapassa aí pelo menos 10.000 medalhas por ano.
distribuídas entre ouro, prata e bronze. Às vezes nem bronze, tá? Porque hoje o consumidor não gosta muito de medalha de bronze. A prata ainda passa. Para botar um pouco de ordem nessa farra, desde 2013 o governo francês não permite que mais de 30% de rótulos sejam medalhados em um concurso. Só que para burlar isso não é tão complicado. A organização do concurso de Paris, por exemplo, alega que no ano de 2017 premiou apenas 4.200 rótulos dos mais de 15 mil inscritos, ou seja, menos de 30%, conforme manda a lei. Só que foram degustados de fato, no dia do concurso, menos de 8.500, ou seja, na prática, metade dos vinhos foram premiados. E onde é que estavam esses 15 mil? É que o concurso pré-descarta uma série de vinhos que estão inscritos no concurso já na sua região de origem, sob o pretexto de não serem representativos da tipicidade da região. Mas mesmo assim, contam no número final de inscritos. Me parece conveniente, né? Eu usei o ano de 2017 como referência porque são dados confiáveis que eu tirei de uma matéria da revista da La Revue du Vin de France. Eu vou deixar o link aqui na descrição, embora seja em francês. Mas pode ser ainda pior nos concursos britânicos. Lá tem a grande premiação Decanter World Wine Awards, por exemplo, que tem umas medalhinhas bem famosinhas e muita gente conhece. E eles se orgulham de ter sempre Masters of Wine, Master Sommeliers entre os degustadores, embora sejam a minoria desses jogadores. E é um dos concursos mais caros para participar e com uma enorme quantidade de vinhos também lá que são inscritos e degustados. Mas mesmo assim eles também não fogem muito dessa regra do que eu disse antes. Somando este mais outros por lá que também tem certo prestígio, os números podem chegar a estonteantes 70% de rótulos premiados. É definitivamente mais fácil ser premiado que não ser. E o pior, o cara que não consegue a façanha de ser premiado, ou seja, a façanha de não ser premiado, ele também nem se preocupa. Porque como eu disse, é um sistema que precisa se retroalimentar. O organizador vai ficar mal na fita com os produtores divulgando a lista de vinhos não premiados? Não. Assim sendo, ele garante a participação dessa galera do ano que vem, não divulgando quem não foi premiada. Todo mundo fica para sempre amiguinho e, de novo, o sistema está ali para se retroalimentar. Mas como que dá para premiar tanto vinho? É muito simples. Criam-se dezenas de categorias. Por cor, por safra, por região, por tipo de uva, por produtor do ano, etc. Em cada uma dessas categorias há medalhas de ouro, prata e bronze, e diferentemente de um pódio esportivo, onde apenas 3 medalhistas de cada categoria seriam escolhidos, nesse concurso basta você atingir uma determinada pontuação mínima para levar uma medalha. Então não tem competição de fato. E isso aí explica por que tantos vinhos ganham, por exemplo, ouro na mesma categoria. E quem é que julga os vinhos? Como eu disse antes, depende do concurso. Há desde profissionais do vinho até pessoas normais, degustadores informais, apaixonados, leitores das publicações, por exemplo. Mas em geral um vinho aí é degustado em média por 4 degustadores. Eu estou colocando aspas nesse degustador porque na maioria dos casos essa não é a profissão deles, tá? Então a nota final recebida é a média desses 4 jogadores. Se o vinho recebe uma nota acima de um determinado número, ele já recebe uma medalha. É o clássico para inglês ver. Literalmente, porque a Inglaterra é um dos mercados consumidores aí que adora medalhas. Acho que só perde para os Estados Unidos, mas os caras aí são primos irmãos, né? Mas para os chineses também, que adoram uma medalha. Então o vinho ter medalha, na verdade, não é bom? Não é assim também. E o que eu estou querendo mostrar aqui é que eles são instrumentos de marketing projetados para beneficiar certos tipos de produtores e organizadores, enquanto deixam os consumidores com uma visão distorcida que realmente é qualidade. Não quer dizer que isso seja uma fraude. Então ter uma medalha não significa que o vinho seja ruim, só acho importante entender esse contexto antes de se deixar levar aí pelo brilho dela. Voltando para o meu vinho medalhado aqui, por exemplo, esse vinho é ótimo, tá? Esse vinho é excelente mesmo. Pô, tem até medalha, né? A grande distribuição também tem vinhos produtos de produtores renomados de pequenas propriedades. Afinal de contas, todo mundo vai no supermercado, né? Não é só de vinho barato, industrial que tem por lá. E esse aqui é um típico caso de um produtor que deve ter ficado bem feliz de ter conseguido vender para uma famosa rede de supermercados aqui da França. Vender garrafas para uma rede que tem aí centenas de supermercados deve dar um baita de um pedido. Aliás, é uma marca bem conhecida dos brasileiros aí. Só que se a gente entender o contexto que eu acabei de explicar aqui nesse vídeo, eu posso falar com vocês com absoluta certeza e segurança que este vinho tem uma medalha porque foi uma exigência ele ter. Uma vez que esse vinho é de um produtor pequeno, portanto pouco conhecido e que entra numa faixa de preço aí mais seletiva, é de se imaginar que o comprador da rede aí olhou para o produtor e falou assim: imagine essa conversa em francês aqui agora. Pois então, meu caro, teu vinho é bom.
Pô, é bom nisso, mas poxa, bicho, coloca uma medalha nesse vinho aí, porque senão fica complicado a vender esse preço aí que tu tá me pedindo. E aí, como eu comprovei aqui, estatisticamente, se ele mandar essas amostras aí para pelo menos uns 3 concursos diferentes, a chance dele ser medalhado é, na verdade, de 100%. Ainda mais que o vinho é bom, né? Então assim, ele consegue a medalha, o comprador vende mais fácil e todo mundo tá feliz. Inclusive eu, que consigo comprar esse Gamay aqui que eu adoro, enquanto compro as coisas para minha casa lá no supermercado. Enfim, se o produtor realmente quiser, ele terá uma medalha. E aí acontece essas coisas aí como a Barefoot, por exemplo, que é a gigante americana, a maior produtora de vinho do mundo, se gaba de ser o World Most Awarded Wine, ou coisa desse tipo aí. Tem tanta medalha que dá até preguiça de comentar. Gostou de saber um pouco mais sobre essa história de concursos e medalhinhas? Comenta aí o que você acha disso tudo e compartilhe o vídeo para quem você acha interessante. Vocês, agradeço muito para quem ficou aqui até o final. Novamente, peço aí para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações. Quebra essa daí para mim, não te custa nada. Até a próxima aí, Santé!